Você que tem Bíblia, abre João, por favor. Evangelho do Senhor Jesus, né? Escrito por João. Amém, queridos? Amém. Todos já acharam? Falei João, mas é Lucas. Desculpe, é Lucas. É porque às vezes a gente vai falar sobre um tema e muda. É Lucas o quê? Lucas capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo. Você pode até fechar a Bíblia depois. Tá? Lucas capítulo 1, versículo 80. Um capítulo grande, né? Lucas. Então, o versículo é o 80. Amém? Todos acharam? Posso ler, queridos? Diz assim as Escrituras: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Olha essa parte B. Até ao dia em que havia de manifestar-se em Israel. Então ele fala que ele estava no tempo, mas haveria um tempo certo para que ele se manifestasse. Esse contexto fala de João Batista, não é isso? O nascimento e a preparação de João Batista. Um homem que teve uma responsabilidade e um ministério muito forte sobre a terra. Curva sua cabeça, por favor, vamos orar, apresentar as nossas vidas, a palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, apresentamos esta vida, este lugar que foi consagrado ao Senhor hoje. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza, nos direcione. Nós temos uma semana pela frente, não sabemos de tudo que temos que enfrentar, mas sabemos que temos um Deus poderoso ao nosso lado, um Deus que não perde batalha, aquele que está à nossa frente. E nós queremos nesse domingo te pedir isso, meu Deus, que através da tua palavra o Senhor já se revele, já abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que estejamos preparados para todos os desafios, possamos vencê-los no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra do Senhor, ela é rica, muito rica, e ela nos ensina sobre tudo. Eu gosto sempre de voltar a tocar nesse assunto. Você tem resposta para todas as áreas, necessidades e questionamentos da sua vida na palavra do Senhor, né? E outro fato interessante que vocês já sabem, mas eu quero lembrá-los, como ela não fica desatualizada, né? O mundo passa suas gerações, Pedro, e assuntos chegam, por exemplo, há 40 anos atrás, menos, né? 30 anos atrás se falava do celular, já não, 30, não, né? Era uma coisa completamente, né, fora. Você vê que coisas acontecem, gerações novas chegam e assuntos novos aparecem na área da ciência, informática, mas a Bíblia dá base para tudo isso. Como ela tem esse poder sobrenatural, né, de não ficar fora do contexto do ser humano. Ela está sempre atual. Isso é tremendo. Só por isso já é suficiente para a gente crer no Senhor, né? Ela conseguir falar sempre ao nosso coração. Mas veja, aqui nesse texto nós aprendemos de uma forma muito clara, através dessa citação de Lucas, que Deus ele tem planos e projetos, ok? E esses planos e projetos devem ser vividos na hora certa. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vocês conseguem fazer uma ligação com o contexto que eu estou falando? O Senhor tem planos, tem projetos, mas esses planos e esses projetos, irmã Netinha, devem ser vividos na hora certa, no tempo certo. Eles devem acontecer no tempo certo. Esse texto vai falar sobre isso. Tá? E eu queria que você pegasse um pouco dessa introdução. E quando acontecer, quando ele vier se tornar fato, verdade na sua vida, não terá no seu coração, não vai ter no seu coração nenhuma dúvida que é Deus que concluiu, que é Deus que executou. Amém? Não estão entendendo? Amém. Há um direcionamento e um ensino bíblico deles muito claro que
as coisas de Deus têm, Tamires, um tempo certo para acontecer. Amém? E devem acontecer nesse tempo certo. E mais, quando eles acontecem, sendo de Deus e nós vivendo esse tempo do Senhor, quando você vivencia aquilo, você tem uma certeza, aquilo vem de Deus para a sua vida, né? É algo que você faz uma reflexão e você diz assim, tudo o que estava acontecendo, Deus estava preparando para que eu pudesse viver isso. Amém, irmãos? Amém? Mesmo sem você entender todo o processo, mesmo que você olhe para trás e diga, teve alguns momentos que eu não entendi por que aconteceu aquele acidente, porque aquilo aconteceu na minha vida, porque eu me machuquei, porque eu... Mas você vai encaixando as coisas, você vai entender que tudo fazia parte de uma preparação do Senhor, para que você vivesse esse tempo. Amém, irmãos? Amém. Para que você pudesse viver esse tempo. Eu não sei na sua vida, mas na minha, isso aqui é 100% realidade. Eu vivo muito isso aqui. Ou seja, quando coisas acontecem, eu consigo olhar e ver que tudo que vinha acontecendo na minha vida estava ligado com o momento que eu estou vivendo. Amém? Entende isso? Eu não sei se isso acontece com você. Amém? Mas comigo é batata. Fatos importantes que eu vivo sempre está conectado, a conexão com o que eu vinha vivendo. Mesmo coisas que eu entendi que foram ruins na minha vida. Amém, irmãos? Mas fazia parte daquilo que o Senhor estava preparando para eu viver. Presta atenção. Existem 3 coisas diferentes dentro do Evangelho. E que isso era interessante que ficasse claro para vocês. Existem pessoas, não é nenhuma crítica, mas existem pessoas que frequentam uma igreja. Elas têm uma religião e respeitam muito essa religião. Esse é um nível, não é isso, Laura? É um nível. Existem aquelas que se convertem, elas entregam a sua vida ao Senhor, mas que não avançam espiritualmente. Não é uma crítica, mas aquela pessoa que vai ao domingo, ela já tem um entendimento, do Evangelho, e ela evita, digamos, pecar, porque ela crê na sua salvação, ela dizima porque ela tem um entendimento que Deus lhe abençoa para que ele seja também instrumento do reino. Enfim, ele tem uma vida próxima à palavra, digamos assim. É a pessoa que se converteu, a aliança da salvação está com ele, mas ele não avança. Os dons não tem, não há um compromisso com o Senhor. Enfim, não é crítica, eu apenas quero explicar isso aqui. Mas há um terceiro nível, isso a gente poderia discutir muito, mas só aqui, bem de forma simples, que são aqueles que têm, Felipe, entendimento, conhecimento das coisas do Senhor a partir da sua vida. Entende isso ou não? Amém? Esse é um outro nível, Larissa. É quando você começa a entender o Senhor a partir da sua vida. Vou tentar dar um exemplo para melhorar. Se eu sentar com o Michel e começar a conversar com o Michel sobre a vida, vamos pegar como exemplo. Michel vai dizer, pastor, eu tenho isso, eu trabalho com isso. Quer dizer, toda a sua vida, ele vai pautar no seu trabalho secular, no seu relacionamento. E Deus vai ficar muito tímido dentro da sua vida. Entende o que eu estou falando? Isso quer dizer que a perspectiva dele é no trabalho, é na família, e tem muito pouco de Deus, de entendimento de Deus na vida dele. Vocês estão acompanhando? Tem outros tipos de pessoas, vamos dizer, eu sempre com Laura. E Laura, 50 anos no Evangelho aí, vai dizer, pastor, aí ela começa a dizer, olha, eu me casei porque o Senhor confirmou. Eu trabalho em tal lugar porque o Senhor veio profetizando na minha vida. Vocês estão entendendo? Há um conhecimento dela, de Deus, há um conhecimento de Laura acerca de Deus na vida dela. Isso está claro, irmãos? Esse é um nível que nós devemos alcançar para que você, de fato, viva uma vida espiritual sadia, o que a gente sempre está falando aqui. Ok? Está claro, irmãos? Está claro? Então, entenda isso aqui. Porque eu só vou avançar se eu tivesse entendimento. Senão eu não consigo. Se eu não entender as coisas de Deus, Gabriel, a partir da minha vida, não. Gabriel tem um sonho de ser médico. Então ele vai focar naquele, ele vai estudar
vai ser um médico, ele está baseado naquilo, ele é um sonho, nada de errado, nada de pecado, Gabriel. Mas você não entende, né? Você não tem conhecimento do agir de Deus na sua vida. Quando você passar no vestibular, profetizando, você diz amém, Gabriel. Meu Deus do céu. Dá glória a Deus, né? É a bomba. Quando você passar no vestibular, exemplo, viu, Gabriel? Quando você passar no vestibular, você vai virar para sua mãe e vai dizer, graças a Deus que a senhora me deu um bom colégio. Porque eu me esforcei. Isso tudo está certo, faz parte. Mas na sua perspectiva, Deus está lá em terceiro e quarto. Irmãos, é assim. É assim. Estou dando o Gabriel como exemplo. Então você não tem um conhecimento da ação de Deus na sua vida em primeiro lugar. Porque você não vivencia isso. Amém, irmãos? Amém. Quem vivencia, no seu diálogo você já vê. Até às vezes a gente bota Deus até onde ele não está, né? Mas ele controla todas as coisas. Amém? Preciso então você entender isso. Então nós precisamos entender que Deus não costuma. Eu sou meio birrado com pastores, com irmãos que quando pregam, colocam Deus assim, ele só faz assim, ele só age assim. Irmãos, Deus ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Ele tem esse poder de criação. Ele é incriável, o criador de todas as coisas. Então a gente é meio perigoso você fazer essas afirmações. Deus só age dessa forma. Não. Ele é Deus. Ele não tem limite. Mas, eu vou usar o termo assim, ele costuma, tá? Pra gente, porque ele pode fazer da forma que ele quiser. Ele é Deus. Mas ele costuma não pular períodos na nossa vida. Amém? Ele, Deus, não costuma, ele costuma respeitar o nosso tempo. De Gênesis Apocalipse você vê isso. Que ele trabalha dentro da nossa capacidade. Deus não vai pegar a Rita, sabendo que Rita tem N atributos, talentos, e botar a Rita, chamar a Rita para uma missão que está fora do contexto de Rita. Por exemplo, Rita é uma pessoa que não gosta de tomar banho frio, não gosta de mata. Deus jamais, irmãos, vai chamar a Rita para ser uma missionária em campo, se não prepará-la antes. Amém, irmãos? Amém. Não existem essas coisas que as pessoas ficam criando. Eu não vejo dessa forma. De Gênesis Apocalipse, eu não vejo isso. Deus, ele trabalha respeitando o nosso tempo e também costuma trabalhar respeitando dentro da nossa capacidade. Amém, irmãos? Amém. Ele não pede nada. Eu não consigo encontrar isso na Bíblia. Ele não pede nada a nós que já não esteja na gente. Amém, irmãos? Ele não pede. Ele não pede nada que a gente não tenha a capacidade de desenvolver. Caso ele venha fazer isso, ele vai nos preparar antes. Mas sempre que ele chamar o homem para alguma coisa, Michel, é porque o homem está pronto para aquilo. Amém? Às vezes a gente que não quer, se faz desentendido. Mas quando ele chama, porque na verdade nós estamos prontos para aquilo. Ou ele está nos capacitando. Amém? Ele pode até, a gente vê isso no Evangelho, na Bíblia, a gente vê ele revelando, Débora, aonde ele quer te levar. Você pode estar no culto hoje, uma canção, um dos meninos liberar uma palavra e o Espírito Santo testificar no seu coração. Deus quer isso de mim. Ele está revelando a Débora aonde ele quer levar Débora a viver. Isso não quer dizer que Débora está pronta, amém, irmãos? Para isso. Isso ele faz, revelar a você. E aí, o que vai acontecer, Marcelo? Ele vai começar a querer trabalhar na sua vida. E aí, depende muito de você deixar ser capacitado, trabalhado ou não. Amém, irmãos? E, queridos, eu vejo isso todo dia. Deus quer fazer coisas grandes em pessoas que elas não querem. Elas não têm fé. Elas não têm compromisso com Deus. Muitas até têm preguiça. Por isso que está nas Escrituras. Vai aprender com a formiga ou preguiçoso. Então tem pessoas que elas não querem se comprometer. Então automaticamente elas não cooperam para o seu bem e para o agir de Deus. Mas tem muita gente assim, não são poucas não, irmãos. Muitas pessoas que Deus quer fazer coisas grandes. E a pessoa que não quer, ela não se permite fazer isso. Tem um texto aqui, bem curto, uma frase, não é minha, por isso que eu vou ler. Ele diz assim, ó, o homem tem a capacidade, mas eu concordo 100%. É de um pastor.
de um livro. Ele diz assim: o homem tem a capacidade de atrapalhar ou retardar o melhor de Deus na sua própria vida. Isso é verdade. Todos os dias nós conseguimos enxergar isso. Amém? Então Deus costuma cobrar, ou melhorar, cobrar, ele costuma nos dar oportunidade, ele costuma nos abençoar, sempre, Tamires, dentro da nossa capacidade. Deixa eu pegar um outro exemplo. Tamires é advogada. Vou colocar você como exemplo. Pode, Tamires? Não podendo não, começou, né? Então, Tamires, ela decide que ela vai viver aquilo ali, dentro do escritório, fazendo peças, trabalhando com justiça do trabalho. Como é que Deus vai ter um propósito antes de incendiar o coração de Tamires, dela ser uma promotora? Entende, irmãos? Por isso que os crentes têm uma loucura meio assim, que dizem, e Deus vai me colocar como promotor. Não, Tamires. Se Deus tiver um propósito, é lógico que Ele vai incendiar o seu coração, vamos usar esse termo, para que você comece o quê? A se dedicar, a estudar, a se preparar. Amém, irmãos? Ele não vai gerar algo em você que Ele primeiro não fale sobre você, se capacitar sobre aquilo, porque Deus não é irresponsável. Não é como a gente que chega na faculdade, né, e acha que vai ser juiz, então quando a gente vê a realidade, a gente vai baixando a bola, né? E pronto, né? Ele não é responsável de acordar de manhã e achar que da noite para o dia você vai se tornar aquilo. Não sei se vocês estão compreendendo. É dentro da capacidade do homem. Ele trabalha ali dentro da capacidade do homem, do que está em nós. Agora, dentro do exemplo, Tamires pode se desenvolver? Pode, Tamires. Se você decide no seu coração, Tamires decidiu começar realmente a estudar, vou tirar 6 horas, 8 horas de estudo, então é diferente. Você está dizendo a Deus: Deus, eu estou buscando e me capacitando para que o Senhor me coloque num lugar grande, alto. Amém, irmãos? Entendem? Agora, Tamires acorda de manhã e diz: eu vou fazer uma semana de jejum, domingo é um concurso para promotor, eu não estudei, mas eu creio que Deus vai me abençoar. Isso não faz muito parte do caráter de Deus, em primeiro lugar, porque é uma injustiça. Amém, irmãos? Então nós temos que começar a entender isso, porque tem gente que faz um monte de loucura e fala um monte de maluquice aí, baseado na fé. E isso é loucura, é desarranjo da mente, não tem nada a ver com fé. Então ele trabalha dentro daquilo que você se capacita. Agora, quando você começa a pedir a Deus, quando você começa a ser ousado, quando você começa a dizer a Deus, né, que quer, que pode mais, vai buscando, vai se capacitando, aí as coisas acontecem, né, com o agir de Deus nas nossas vidas. Eu penso assim. Pois bem, para a gente não demorar muito, digamos que essa seja uma das formas de Deus agir na vida do homem, ok? Dentro do tempo dele. O tempo não é nosso, irmãos, é dele. Crente não pode ou não deve ser desesperado para que as coisas aconteçam dentro do seu tempo. Eu quero que hoje isso comece a acontecer. Não funciona assim com Deus. O tempo é sempre dele. Né? Nós nos colocamos, nós apresentamos as nossas necessidades, mas o tempo é Deus. Né? Dentro disso está já a relação com Deus, Daniel. Porque nesse momento que você pede, mas entende que o tempo não é seu, que você desenvolve o que, Daniel? A fé, a confiança, a intimidade. Decidi ser evangélico, decidi ir para a igreja agora. Nesse ano Deus precisa. Não funciona assim. Não é assim que funciona. Ele pode fazer até em meses, mas não é assim. O tempo é dele. Então, o negócio de se desesperar, achar que ele está obrigado a fazer naquela semana, pegar palavras soltas do Evangelho, né? Ele é o dono do ouro e da prata, e começar a aplicar na sua vida, isso sempre foi muito perigoso. Isso sempre gerou matar a fé ou desequilíbrio. As duas coisas que os homens chegam. Então a gente tem que entender que o tempo sempre é dele. Né? Um outro fato que a Bíblia nos mostra, é dentro da capacidade do homem. Você quer viver coisas grandes? Então você começa a pedir a Ele para te capacitar para coisas grandes. Amém, irmãos? Amém. Dessa forma. Então vamos lá. Agora, e nós? Respeitamos os nossos períodos, as nossas fases ou não? Geralmente, não. Geralmente. Tem pessoas que são extremamente disciplinadas até na sua vida espiritual e fazem isso, mas é raro. Geralmente nós não respeitamos isso. Desculpe, irmãos. Geralmente não. Nós queremos acelerar as coisas.
conforme vem a nossa mente. Tem até um ditado que diz assim, é hora de andar e a gente começa a... Já ouviram isso, né? É o momento de você andar e você começa a correr, né? Mesmo que você não esteja capacitado para viver isso. Isso acontece conosco, irmãos? Nós não estamos capacitados para viver aquilo. E aí a gente usa a suposta fé, né? Que a gente tem fé para viver, e isso termina sendo um grande complicador para as nossas vidas, né? Eu creio que nós devemos ter cuidado com isso. Nós não estamos prontos, não estamos capacitados para desenvolver aquilo, mas partimos para cima disso. Qual é o risco prático disso que as Escrituras nos mostram? Né? Quando nós não estamos alinhados com Deus, de Gênesis a Apocalipse você vê isso, né? Não estamos alinhados nos períodos de Deus para as nossas vidas, você vê diversos exemplos desses, né? Diversos. A gente encontra na Bíblia pessoas que tomaram uma decisão, homens de Deus, mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, que Deus tinha propósito, mas porque tomaram a decisão desalinhado com Deus, tiveram prejuízos na sua vida. Tem vários exemplos sobre isso aqui, ok? Então, quando nós não estamos alinhados com o período de Deus nas nossas vidas e fazemos coisas, nós corremos o risco do fracasso. Dá um exemplo. Quando a gente conversa, Carla, por exemplo, com casais, daqui ninguém viu? Ninguém que está aqui hoje. Mas a gente percebe que houve isso a partir do momento que iniciou o casamento, ou quando casaram, entende? Quando decidiram casar, quando constituíram o casamento, estavam completamente desalinhados com o tempo de Deus. O que foi que aconteceu? As consequências do fracasso estão chegando. Amém, irmãos? Namoro, empreendimentos, sociedades. E aí você tem uma média de exemplo. Você conversa com pessoas carentes e você percebe que não é pecado, digamos assim. A pessoa não fez coisas erradas, mas a questão é que ela está completamente desalinhada com o tempo de Deus para a vida dela. Amém, irmãos? Isso fica um pouco claro? Fica. Eu falei domingo passado, quero repetir, creio que veio de Deus. Muitos fracassos nas nossas vidas poderiam ser evitados por nós, você sabe disso. Muitos fracassos que nós vivemos hoje poderiam ser evitados por nós. Se você for observar, na verdade Deus está sempre falando. Ele fala, Ele mostra, mas a gente tem uma insistência de viver, né, dentro do nosso tempo, entendendo que nós estamos capazes para viver aquilo ali, como muitas vezes não estamos. Você vê que na prática isso, é raro uma pessoa que você chama a atenção, você virar para Armando e dizer, Armando, não entre nisso agora, né? Não é o tempo de Deus. E Armando está convencido que ele fique satisfeito. Aliás, dentro do nosso contexto de igreja, eu acho que é o que gera mais saída de pessoas da igreja. Comigo já aconteceu milhares de vezes. Dizer assim, o senhor está amaldiçoando. Eu não amaldiçoo ninguém, eu não creio nessa linha. Eu não creio nessa linha. Eu sei que tem barras na palavra, mas eu não creio nessa linha. Não é isso. Mas você vê que a pessoa, não é o tempo, não é a fase dela fazer aquilo. E aí vai dar problema. Amém, irmãos? Entende isso? Então, quando nós respeitamos as nossas fases e o tempo das coisas, nós nos protegemos. Então muitas vezes você pode pensar assim, mas eu vou perder, mas o tempo está passando, mas se eu não é assim que funciona. Não é assim. O tempo pertence a Deus. Tem um tempo certo para Ele fazer as coisas das nossas vidas. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Estou falando um exemplo porque o contexto. Nós vivemos num país que ainda tem uma crise financeira muito forte, verdade, irmãos? Bem, né? A gente não dá um meio porque vocês estão tranquilos, né? Mas a maioria das pessoas sentem a crise financeira muito forte ainda. Mas vejamos, se for, Felipe, o tempo de Deus, se você sabe que você está pronto, é a fase que Deus já te capacitou para aquilo, pronto. Agora é o momento que o crente precisa entender, eu estou dentro da palavra, irmãos. E o que ele precisa desse é fé, coragem e ousadia. Ele tem que partir por si. Aquilo que você determinou no seu coração e Deus já te capacitou. Amém, irmãos? Estão entendendo? Amém. Aí você tem que entrar mesmo e não ter medo das primeiras pancadas e tudo,
Porque você sabe que Deus lhe preparou para aquilo, é o momento para aquilo ali. Né? Nós pegamos o texto lá. João Batista teve problema quando foi manifestado como profeta? Diversos. Mas ele sabia que era a fase, ele estava pronto para aquele chamado. Foi assim, irmãos? E ele venceu. Né? O fim da sua vida foi ótimo, né? Herodes caiu da sua cabeça. Mas ele cumpriu a missão de Deus. Então, com todas as dificuldades, você vai ter vitória. Porque você estava capacitado por Deus para passar aquilo ali. Amém, irmãos? Por exemplo, dentro dos exemplos que eu dei anteriormente, eu quero até falar, ministério, igreja, funciona dessa forma. Né? Funciona também dessa forma. Então, quando nós estamos, mesmo vivendo num país em crise, mas dentro do tempo de Deus, nós vamos conseguir prosperar. Eu creio dessa forma. Porém, irmãos, se você vê que a fase não é essa, né? Que você não está pronto, aonde o crente, a Bíblia mostra isso, aonde o crente tem as suas respostas de fazer, de entrar ou não nas coisas, tudo, a Bíblia diz que tudo que está gerando dúvidas no nosso coração, nós devemos ter prudência. É isso? A Bíblia diz assim, a guerra se faz com medida de prudência. Eu tenho dúvidas sobre aquilo, eu não devo me lançar baseado numa suposta fé e que Deus vai me abençoar. Porque Deus não mandou, cara, eu fazer aquilo. Amém, irmãos? Amém. E nós temos esse grande problema no Evangelho. A gente bota a mão de Deus, bota o nome de Deus, mas Deus não entrou, Ele não mandou você fazer. Você está dizendo que alguém entrou com você, você está mentindo, na verdade, porque Ele não entrou, Ele não mandou você fazer. Ah, mas o profeta fulano falou uma coisa, tinha 300 mil pessoas na igreja, foi para mim. Então, você está, né, forçando Deus a entrar com você, quando Ele não mandou você entrar. Então, nós sofremos muito com isso, assistimos muito isso. Então, se tem dúvida, a Bíblia diz assim, que o hábito do nosso coração, ou seja, o juízo do nosso coração, seja a paz. Então, Gil, se eu não tenho paz, segura um pouco. Se eu tenho dúvidas, segura um pouco. Eu vou orar mais, eu vou ter certeza sobre isso. Amém, irmãos? Porque essas coisas estão me dizendo que pode não ser também o meu tempo. Ou seja, o tempo de Deus para a minha vida. Isso pode estar me dizendo que eu não estou pronto para enfrentar aquilo ali. Não é que Deus não me ama, nem que Deus não queira me abençoar. Amém, irmãos? Porque a Bíblia fala muito disso. A prudência. Quando a Bíblia fala do domínio próprio, está dentro do quê? Do fruto do Espírito. E domínio próprio é isso, Rita. Você saber ter um controle que a sua carne quer, a sua mente imagina que é o melhor negócio para você, a pessoa, um relacionamento, um trabalho, seja o que for. Então a sua carne quer muito, mas você vai se submeter ao domínio do Espírito Santo. Isso é domínio próprio, está dentro do fruto do Espírito. Então eu não vou fazer isso, eu vou me controlar. Amém, irmãos? Sabedoria, a Bíblia fala sobre isso. Nos falta sabedoria. Sabedoria para eu administrar até que esse tempo venha. Agora eu queria que você prestasse atenção. Aí na prática, o que é que acontece? Muitas pessoas se lançam nessas coisas e a perspectiva que eu tenho vai se tornar um grande fracasso. É um outro fato que mata a fé de muita gente. Tem muitos crentes hoje mortos espiritualmente, se arrastando, né? Se empurrando, né? Pegando o vento para ver se lê alguma coisa, se vai no culto. Por quê? Porque a perspectiva de Deus entrar, Ele não entrou, isso se tornou um grande fracasso. Porque na sua mente, Deus estava com você naquele negócio. Ele entrou com você, Ele avalizou o seu negócio. Quando Ele não mandou você entrar naquilo ali. Amém, irmãos? E isso mata a fé de qualquer um. Amém? Tem muito crente assim. Não é dessa forma. Quando eu entro no negócio, a Bíblia fala muito sobre isso. Eu preciso ter essa